texto é um texto que me agrada o coração, porque ele fala de uma relação do profeta Jeremias com Deus. E é o que nós falamos pela manhã, que muitas vezes nós não conseguimos ver o crescimento, porque não entendemos o quanto é importante nós termos profundidade. Profundidade na relação, profundidade no conhecimento, profundidade na comunhão. E tudo isso faz parte desse conjunto de ações que a igreja proporciona de alguma forma, de alguma maneira, para a sua vida. Agora à noite eu queria falar de crescimento, mas nós vamos a 3 textos. E não é o mais apropriado, porque todas as vezes que nós usamos mais de uma referência, isso nos traz uma responsabilidade de síntese da ideia teológica. E com certeza eu vou deixar muita coisa de lado ou para um segundo momento de reflexão, mas eu quero, aproveitando o tempo que nós temos, fazer com que você pense em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Esse é o primeiro texto. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Qual é a razão de tudo isso? Qual é a razão de Deus? Qual é a razão da igreja? Qual é a razão? Afinal, o que é razão? Razão é a certeza de alguma coisa. Então, a certeza que nós tivemos lá no livro de Gênesis é de que todas as vezes, aqueles que não puderam estar conosco pela manhã, todas as vezes que nós procuramos entender o crescimento, o mundo não deixa. O mundo não deixa por quê? Porque ele prefere que a igreja esteja. Quais foram as 3 primeiras palavras que nós aprendemos de manhã? Acomodados, omissos. Lembram disso? Lembram? Pela manhã? Se nós estivermos em movimento, teremos naturalmente o crescimento. E essa acomodação, essa é a crise que muitas vezes nós não queremos sair, desse momento de ostracismo, de acomodação mesmo. Mas o segundo, de omissão. Podemos pensar diferente, nós não precisamos brigar por isso, mas precisamos falar. Nós precisamos dizer para as pessoas as nossas opiniões a respeito do que Deus tem feito. E aí, o terceiro ponto, quando você percebe que isso é mais você do que Deus, você precisa tomar ações, agir em direção a esse crescimento. Para isso você precisa ter profundidade, consolidar toda esta relação religiosa em experiência prática. Agora o apóstolo Paulo vai lá na carta aos Colossenses e ele diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais, por favor, leiam comigo, cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aqui são coisas que estão dentro do propósito de Deus para a igreja crescer, para você crescer, para a tua vida crescer, para você sair e ter condições de lidar com o mundo. E aí eu afirmei nesse primeiro momento que o mundo não se interessa em ver você crescer, em nenhum dos aspectos. Isso incomoda muito, porque as pessoas, elas são muito modais, elas conseguem ir atrás das outras. É aquela velha máxima, né? É muito comum você ir atrás de onde está todo mundo indo. E esse é um efeito chamado efeito manada, que você segue pessoas que você nunca viu. Obrigado, amado. Você curte coisas de pessoas que você não conhece. Você compartilha na internet coisas que você não sabe nem se é verdade. Nós temos aí uma regra que antes de compartilhar qualquer coisa, nós devemos entender a veracidade daquilo, se aquilo é verdade. Porque senão podemos mandar uma notícia errada para alguém e causar um transtorno para a vida daquela pessoa. Esse é o comportamento natural dessa sociedade, de uma geração que está pervertida, está totalmente contaminada. Ela está destruída por falta de valores e princípios. Que nós entendemos de manhã que um momento em que nós identificamos esse Deus e Ele nos traz essa percepção de disciplina, de palavra viva, de um Deus que traz um conjunto de promessas. Nós aprendemos isso de manhã. Agora Ele vem dizendo o seguinte: Ele
depende que você esteja cheio do conhecimento. Quem depende? Será que a nossa vida, de alguma maneira, está presa a alguma coisa? Sim. A primeira coisa que nos prendeu depois que aconteceu aquela história no Gênesis capítulo 1, está lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 fala uma coisa que você não pode esquecer. Estamos todos nas mesmas condições de que Adão e Eva. Passaram do estado de vida eterna para a morte eterna por conta do pecado. Agora, a palavra pecado, ela entra em cena na existência humana. E olha que eles pecaram num lugar onde não tinha pecado. Você precisa pensar nisso. Eles não pecaram fora do paraíso, eles pecaram num lugar onde só existia relação com Deus. Essa é uma coisa que você pode não gostar muito de ouvir. Mas não é porque você diz que está na casa de Deus. Não é porque você ora, não é porque você lê a Bíblia, não é porque você fala que é crente, que você não tenha o quê? Pecado. Você precisa ouvir isso. Você precisa entender isso. E aí o apóstolo Paulo falou, ó, nós entendemos a natureza humana, mas vocês precisam conhecer a sua natureza. Porque se você não conhecer a sua natureza, você não vai conhecer a natureza de Deus. Como que nós podemos conhecer um ser que não tem pecado, sendo que nós originalmente fomos concebidos em pecado? Está faltando alguma peça aqui. Como que você pode entender a palavra santidade não sendo santo? Está faltando alguma coisa aqui. Como que você pode entender a palavra céu, justiça do reino, sem uma palavra aqui? Sabe qual é essa palavra? Qual o nome da pessoa que nos faz entender de maneira humana, porque ele se tornou humano para que eu pudesse ter essa referência humana das coisas que são do alto? Jesus Cristo. Entende o que está acontecendo? O pecado vem, mas junto com o pecado veio a solução. Porque quando Deus afasta o homem do paraíso, ele falou, não, eu não fiz o homem para a perdição, eu fiz o homem para o paraíso. Deus não fez você para viver perdido, afastado dele, sofrendo, mas por opção de Adão, nós agora herdamos essa natureza, mas precisamos que alguma coisa nos leve de volta. Então você precisa desse conhecimento. Você precisa dessa, é isso que Paulo está dizendo, você precisa conhecer a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus? Repitam comigo assim, que todos sejam salvos. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que eu me salve. Pastor, o senhor está tirando um peso da minha cabeça agora, porque eu todas as vezes oro, e eu ficava preocupado em querer saber a tua vontade. As pessoas confundem muito em saber a vontade e ter a vontade de Deus na sua vida. Agora vocês sabem qual é a vontade de Deus. Quer ver? Qual é a vontade de Deus para você? Que eu seja salvo daquilo que estava herança, daquilo que eu ganhei, que eu não queria, mas eu trouxe na minha herança, que era o pecado. Deus quer que você seja livre do pecado. Mas pastor, eu estou com uma confusão agora na minha cabeça. Por que o senhor está dizendo que o mundo não quer que eu cresça? Porque o momento em que você conseguir entender o que é o pecado e abandonar o pecado, você vai crescer. O momento que você entender o que o pecado faz, você vai entender que muitas coisas na sua vida não estão dando certo por conta do pecado. Eu lembro que uma certa ocasião meu pai dizia assim, olha filho, vai chegar um dia que você vai entender que nem tudo é culpa do diabo. Hoje eu entendo que nem tudo é culpa do diabo. Às vezes nós queremos terceirizar a culpa e botar, não, a culpa é do diabo. O diabo que enganou a Eva que enganou Adão e Adão que perdeu tudo.
Eu não sei se você consegue perceber isso. O mundo quer que você crie uma história. E no momento que você cria a história, você vive em torno dessa história. Mas acaba não se livrando do pecado. Mas quando você conhece a vontade de Deus, quando você conhece o plano de Deus, quando você tem acesso ao grande Salvador, você começa a perceber que Deus realmente tem uma solução individual, pessoal, intransferível para cada pessoa neste lugar. E essa pessoa chama-se Jesus. Se o tema salvação está distante de você, o pecado está aí dentro, que tão de perto nos rodeia. Mesmo você que é santo, mesmo os que têm hábito de orar, os que têm hábito de jejuar, os que têm o costume de lerem a Bíblia todos os dias, que estão em uma vida próspera financeiramente, uma vida espiritualmente equilibrada, mesmo assim o pecado está aí, porque todos nós pecamos e destituídos. Se não fomos, estamos, e se não estamos, podemos estar por conta do pecado. Essa natureza irrita o mundo quando você opta, quando você escolhe viver uma vida de santidade. Porque o santo prospera, o santo abençoa, o santo tem de Deus a sua vida presente, ou Deus é presente com os santos. Não diz o salmista que o Senhor Deus habita no meio dos que são santos? No meio dos que estão santos, a vitória é certa. Olha quanta coisa está relacionada ao tema salvação. Se você hoje ainda não é certo e não tem certeza da sua salvação, você precisa sair daqui com essa certeza. E Paulo estica um pouquinho esse tema e diz assim: em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ele divide de maneira racional os três campos do ser humano. Ou seja, ele começa a dizer assim: olha, o pecado está no corpo, na alma e no espírito. O pecado não é só na alma, porque tem gente que diz que as obras é o suficiente para poder salvar a alma, e não é. O pecado não está só no corpo, porque então as indulgências na Idade Média, quando as pessoas se martirizavam, cortando o corpo com um chicote, seria o suficiente. Não, não está. O pecado não está no espírito, porque a religião torna o pecado muito racional, quando você traz oferendas e faz com que essas oferendas tentem de alguma maneira branir, diminuir o furor de Deus por conta dos seus pecados. Não, Paulo diz assim: olha, o pecado está nas três esferas do ser humano. Está no corpo, está na mente, no espírito e está na tua alma. Você precisa ter essa consciência. E nós temos exemplos. Obviamente você lembra de uma certa pergunta dos discípulos quando chegaram para Jesus e perguntaram assim: essa doença, esse menino que está do jeito que está, é por conta do pecado dele ou dos seus pais? Eles tinham essa percepção cultural de que o pecado gerava doença, que o pecado gerava miséria, de que o pecado... Eles tinham, mas eles não sabiam de fato aonde estava acomodado o pecado. E o mundo quer que você ache que o pecado está acomodado na cruz. Esse é o maior problema da religião. Tem gente que não entende que o que Jesus fez na cruz, a cruz era símbolo, era um gesto para manifestar a universalidade do pecado. Quando Jesus foi para a cruz, ele estava dizendo: aqui está maldito, maldição, aqui está o pecado de todo mundo. Só que graças a Deus, essa cruz durou apenas 3 dias. E para aquilo que tem gente que quer carregar no braço, quer carregar no peito, quer fazer tatuagem para todo lado, como se isso fosse solução do seu pecado. Ele disse: mas ao 3º dia, eis que eu estarei convosco novamente, para que você, todas as vezes, quando vocês se reunirem, seja como for, vocês possam lembrar que eu e o meu sangue que foi derramado lá na cruz foi para a remissão, para o perdão dos seus pecados. Paulo sabia disso. E ele induziu a igreja a se preocupar com isso. Uma igreja que não é acomodada, uma igreja que não é omissa, uma igreja que tenha profundidade no seu relacionamento, tem total entendimento da graça. E a graça, meu irmão, ela sai da cruz e passa a fazer parte da vida diária daquelas pessoas com quem Jesus andou. Não andou por muito tempo. O livro de Atos diz que ele
ficou ainda alguns dias sobre a terra. E depois foi levado ao céu. Mas, para que eu e você pudéssemos ter acesso a isso e esse entendimento permanecesse na igreja, o que ele faz? Ele envia, ele endossa a terceira pessoa da Trindade, porque isso está lá no Éden. Quando Deus fez o homem, ele disse, façamos quem? O Deus Todo-Poderoso, Jesus, o que seria o Salvador, e agora o Espírito Santo, que seria a quem daria o entendimento, aquele que nos ensinaria, que nos confortaria, aquele que nos traria a visão para que as coisas espirituais, porque a cegueira espiritual era universal, e quando nós encontramos Jesus, nós nos tornamos livres dessa cegueira espiritual, nós conseguimos entender aonde nós estamos no reino de Deus, e começamos a buscar lugares diferentes do que estamos vivendo hoje no reino de Deus. Então ele deixa o Espírito Santo para a igreja, esse Espírito que te faz ver coisas que você muitas vezes não acredita, mas pela fé você consegue entender que vem da parte de Deus. Você precisa enxergar, você precisa para andar dos seus olhos, e o Espírito Santo te dá pleno conhecimento, entendimento, te faz ter saúde espiritual, uma vida espiritual ativa, para que independente das circunstâncias terrenas, independente dos problemas aqui na terra, você possa seguir prosseguindo, buscando cada dia pela fé em Cristo Jesus Cristo, o Senhor, que não está mais na cruz, graças a Deus por isso, agora Ele está entre nós através do seu Santo Espírito. Você sabe o que eu quero que você chegue a entender? Que você precisa de uma experiência com este Deus, não é o Deus que criou e nem o Deus que morreu, mas o Deus que está agora entre nós, que é o Espírito Santo. E não quero trazer nenhuma confusão, pelo contrário, quero te dar como cidadão do céu a oportunidade de entender que isso é de fato espiritual. Por isso Paulo fala assim, por essa razão nós também, desde o início que nós ouvimos, não cessamos de orar por você. Nós não podemos parar de pedir a Deus, Senhor, dá entendimento a quem não tem, dá ouvido espiritual para quem está surdo, dá entendimentos emocionais, equilíbrio emocional para aqueles que estão desequilibrados emocionalmente. Por quê? Porque se não crescermos em direção, com profundidade, lá para baixo, nós não vamos conseguir crescer em direção ao Senhor. E o mundo não quer que você seja um crente com autoridade, um crente com glória, com vitória. Ele quer que você seja um crente morno, derrotado, simples, daqueles como se nada tivesse acontecendo na sua vida espiritual. E eles se contentam em nos deixar dessa forma. É muito fácil nivelar tudo por baixo. E agora eu vou para o segundo texto, lá em Efésios 2, 19 e 22. 19 e o versículo 22. Efésios 2, 19. Assim que já não sois mais estrangeiros, ou seja, nós temos a mesma cidadania, conseguimos entender o que falamos, ou seja, temos o mesmo nome, a mesma linguagem, a mesma língua, uma mesma comunicação, porque esta comunicação agora é espiritual. Temos uma promessa de uma terra, e Deus nos daria, quando passássemos por essa terra, uma nova terra, um novo céu. Olha quantas coisas. Então nós temos língua, nós temos terra, nós temos uma origem de um novo povo, como está lá no livro de Apocalipse. Quem são esses? Esses foram os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, ou seja, é a igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, e que passaram pela tribulação, ou seja, a igreja vitoriosa, não é a igreja derrotada, que tem um destino para ir, tem um caminho para seguir. Parece que a igreja acha que morreu, está salvo, acabou. Parece que essa é a visão mesquinha da igreja. Não, eu já estou salvo, posso morrer que eu vou para onde? Vou para onde? Para o céu. Mas antes ele não consegue entender esse caminho, porque essa é a promessa, mas existe um caminho para essa promessa, e obviamente você sabe que o caminho chama Jesus.
Ele declara, ele diz isso. Olha, eu sou o caminho. Então eu tenho um compromisso com alguém. Para que essas coisas aconteçam, eu preciso ter relação com alguém. Eu preciso ter intimidade com alguém. Eu preciso ser conhecido dele. Ele precisa me conhecer. E o que de fato Paulo identifica que são marcas de alguém conhecido por Deus? Esse versículo vai dizer: assim que já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, leiam, mas concidadãos dos santos. Então qual é o primeiro selo que nós recebemos? Qual é a primeira marca que nós recebemos? Santos. Santo é separado. Não tem crescimento quem não separa a sua vida para Deus. O mundo não quer que você seja separado. Olha que responsabilidade. Quando você é separado para alguma coisa, você entende que você é separado por Deus para alguma coisa, você se dá valor. Nós temos orientação de Jesus para não pecar. Mas por que nós devemos entender que nós não devemos pecar? Porque o pecado tira o nosso valor. Nós perdemos o respeito de Deus por conta do pecado. Deus não gosta do pecado, Ele gosta do pecador. Ele gosta do pecador, Ele ama o pecador, mas Ele não gosta do pecado. E quando nós entendemos isso, nós lutamos contra o pecado. O pecado está ali, você fala, não vou ali não. Alguém te convida a fazer alguma coisa errada, você mesmo, você naturalmente sabe, não vou não. Vai dar bode. É uma expressão da Bahia. Não é assim? Tive essa semana conversando com uma advogada que é baiana e ela falou isso: vai dar bode, pastor. Eu falei, vai. Não sei o que ela quis se referir no primeiro momento, mas depois ela explicou. Quer dizer que vai dar ruim. Vai dar ruim aqui no Rio de Janeiro, pro carioca, né? Dá problema. Não precisa criar uma cartilha para a igreja. Pode, não pode, faz, não faz. Isso vai, isso não vai. Não, o que é racional, você já sabe. E quando você opera isso, quando você diz para Deus assim: Senhor, estou fraquinho nessa área, e eu sei que o diabo vai lançar mão disso, vai me dar oportunidade essa semana para fazer isso, mas eu não quero, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. Olha só, eu não sou mais um cidadão de uma terra que vive no pecado. Está entendendo, amado? Sabe o que Deus faz? Deus te ajuda. Mas quando você diz para Deus: Deus, não precisa de ajuda não, eu posso com isso sozinho. Sabe o que acontece? Você cai. Eu ouvi uma pessoa na parte da tarde declarar, ele estava andando de um país aqui da América Latina para outro de bicicleta. E ele era um gaúcho. Era não porque está vivo, é um gaúcho. E entrevistaram ele: você está sabendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e tal? Ele falou: estou. Você não vai voltar? Você não tem parente lá? Pai, mãe, irmão? Tenho. Não tem amigos? Tenho. Isso não te implicaria em você voltar para ajudar? Não. E o repórter perguntou para ele: por quê? Ele disse: eu tenho que terminar o que eu comecei. Os que estão vivos me verão de volta. Os que estão mortos, não posso fazer nada. E aquilo que aconteceu lá, eu não tenho como evitar. Eu falei: é isso, Senhor. É isso que a igreja precisa entender. Que muitas vezes as pessoas estão vivendo um evangelho de gente que já passou, já morreu no passado. E ela diz: olha, eu sou crente porque minha avó me levou para a igreja. Porque o meu pai me levou para a igreja. E se eu largar essa religião aí, isso vai me trazer algum prejuízo. Ela não está na igreja por causa de Jesus. Ela não sabe qual a experiência dela com o santo, 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 que faz com que você se torne santo. À medida em que você anda com a santidade, você vai se contagiando com Jesus, mostrando a tua vida para Jesus. Jesus vai transformando a tua vida. E aquilo que você fazia, agora você deixa de fazer voluntariamente. Você precisa terminar o que Jesus começou na tua vida.
olhando os que morreram. Porque se você ficar olhando para os que morreram, você vai morrer. Não fica olhando para a destruição da história do seu pai, da tua mãe, do teu irmão. Tem tanta gente contando tantas histórias bonitas aí depois de Jesus. Mas é muito fácil nós esquecermos de Deus por conta das histórias que se repetem. E todos nós temos as nossas histórias. Mas o Senhor disse que, deixando as coisas que para trás ficam, eu preciso olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Deixa de olhar para trás, meu irmão, e começa a olhar para frente, porque é a frente que tem a tua esperança. Não é porque estão acontecendo coisas ruins, ou aconteceram coisas ruins lá na tua vida, lá atrás, que não vai mudar. Não fica preso no seu passado. Estabeleça um tempo de alegria para que você diga assim: eu estou do lado de um Deus que pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, Ele vai me dar condições de também realizar todas as coisas daqui para frente. Em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Paulo entendia de seres humanos. E ele vai nos levar ainda a uma outra percepção. O verso seguinte, verso 22, por favor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Você aceitou Jesus. Não significa que você já é morada de Deus. Porque para Deus morar aí, você tem que tirar o que não é santo, para que o santo entre e faça morada no teu coração. Será que é fácil? Não, não é fácil. Se fácil fosse, todo mundo seria cristão. Não é fácil. E aí eu vou lá para 1 Pedro, para você entender como deve tirar as coisas que estão no seu coração e adornar, preparar, arrumar esse coração para receber o Espírito Santo. E esse é o meu pedido a Deus essa noite, que você receba o Espírito Santo. Porque você recebendo o Espírito Santo, você tem entendimento e inteligência espiritual. Você vai ter a visão espiritual e vai ouvir espiritualmente. E isso, esses movimentos de Deus na tua vida vai fazer você tomar uma decisão. Quem é santo, mais santo. E quem não é santo, vai tirar as coisas que estão atrapalhando e deixar Jesus entrar para ser santo. Entende por que o mundo não quer que você venha aqui? Porque aqui você vai aprender a ter Deus no seu coração. Você entende porque aconteceram algumas coisas para você desistir da caminhada com Jesus? Faça por analogia, você caminhou até aqui. Aí acontece uma coisa ruim na tua casa, você atribui aquela desgraça a Deus e abandona Deus. Assim, por que você não vai na igreja? Você viu Deus, o que Deus fez comigo? Por quê? Ele derrubou a casa da minha mãe lá no sul, matou todo mundo. Por que eu vou adorar esse Deus? Que Deus é esse? Você disse que Deus é amor. Estou dizendo isso porque eu já recebi mensagens. E o que eu falei para eles, eu estou falando para você. Que nada que está acontecendo lá está fora do controle e da mão do soberano Deus que eu acredito. Hoje colocaram uma bomba numa cidade para tirar aproximadamente uma piscina olímpica de água daquela cidade a cada meia hora. Não é só para tirar a água, até porque vocês sabem que eles não vão poder mais morar onde eles estão. É para eles terem percepção do tamanho do estrago. E eu quero dizer para você que você não precisa tirar nada, meu irmão, do teu coração, o que está relacionado ao pecado. Você não precisa baixar a água para ver o estrago, porque ele já estragou tudo. Não tem remédio para uma vida no pecado. Você sabe qual é o remédio de uma vida no pecado? A morte. Porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte, mas também diz a palavra que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então essa bomba que nós queremos é Jesus. Esse ser que pode tirar o que não presta, que bota para fora o que não está bom, é Jesus. Pastor, é culto evangelístico? Não, é culto de santidade.
Aonde a igreja, para crescer, ela precisa ter compromisso com esse Deus, que todo dia está tirando algo diferente de mim e de você. E se tira e esvazia, você está dando espaço para que o Espírito Santo te encha. Aleluia. E se Ele te encher essa noite, vai transbordar o teu coração de paz, de alegria, de conforto, de consolo. E tudo que ficou, tudo que você ficou de receber, você agora vai estar habilitado, porque aquele que está próximo do Deus Todo-Poderoso, aquele que te dá o que prometeu, aquele que é fiel, independente se você seja ou não fiel, Ele vai cumprir na tua vida todas as suas promessas. Essa é a intenção do apóstolo. O apóstolo Paulo diz: olha, agora vocês precisam saber como isso acontece. 1 Pedro 2, 1 a 3. 1 Pedro 2, 1 a 3. E eu vou já para minhas considerações finais. Como que acontece, pastor? Leiam, por gentileza. Deixando, pois, toda a... O que é malícia? Pensamento relacionado à maldade. Se você tem uma origem de pecado, o seu pensamento é de pecado, o seu coração é de pecado, as suas ações é de pecado. E tem pessoas que chegam com tanta maldade dentro dela, que você sente o cheiro de pecado. Quando a água baixar, inclusive eu orei pelo Ramon e a Carla que trabalham nessa área, os bombeiros que estavam lá disseram: olha, nós não sabemos porque já estão em alguns lugares com a água bem baixinha, eles sentem cheiro de defunto, eles sentem cheiro de podre, porque o que está morto, estragado, tem cheiro. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Que estado que encontra hoje o seu coração? Que cheiro está aí? Como que você pode se autoavaliar? Não adianta você botar um perfuminho, porque quando 2 minutos o cheiro do pecado é mais forte. Não adianta tomar um banhozinho superficial, lavar a cabeça, o sovaquinho, o pezinho, que o cheiro, sabe quando entranha aquele cheiro? Sabe? Já viu? Já lavou uma roupa, não deixou secar no lugar apropriado, e aquela roupa aparentemente estava limpinha, mas o cheiro de burro lavado, sujo. Já sentiu? Já sentiu? Assim é o pecado. A pessoa pode estar bonita por fora, mas ela vai sentir o cheiro do pecado dela. É muito desagradável quando você fala com uma pessoa que tem mau hálito, não é? Você não consegue sentir o cheiro. Imagine Deus, meu irmão, sentindo o nosso cheiro dos nossos pecados. Pare de viver no engano, de produzir maldade, de entender que as coisas são do jeito que você gosta, da forma como você pensa. Pare de ter uma vida maliciosa. Está ali. Deixando, pois, toda a malícia. Continue o texto. Ali é a Bíblia que está falando, não fui eu que escrevi, não é Manuel de São Joaquim não, tá? Está escrito ali, é a Bíblia, a palavra de Deus. É Deus que está falando para a igreja. Olha lá. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano. Para de se enganar. Para de enganar a si mesmo. O que mais? Fingimento, inveja. Olha, isso aí é muito fácil. Essa última palavra, então, o que está ali? Eu pedi o Felipe para comprar mortadela. Quando eu vi o preço da mortadela defumada, eu falei: meu Deus, eu vou parar de comer mortadela. R$31. Dá para comprar 1 quilo de carne. Concordam comigo? Além de me fazer mal, alto teor de sódio, eu vou parar de comer, vou comer contrafilé, que dá para comprar contrafilé. Talvez não dê para comprar o contrafilé, mas dá para comprar outra carne.
pensa no que está te fazendo mal espiritualmente. Coloca na balança, quanto que custa? Quanto que custa uma vida na maldade? Uma pessoa má. Quanto que custa uma vida no engano? Uma pessoa que gosta de enganar e é enganado as pessoas. Se enganam e enganam as pessoas. Quanto que é uma vida fingida? Tu já parou para pensar nisso? Você olha para você e fala assim, ah, como eu sou bonito. Não, não sou tão bonito assim não. E eu acho que eu não sou bonito. É. E você vai ajudá-los? Vou. Porque eu não fui para o buraco por causa deles. Eu entendi que tudo que passou na minha vida estava no controle de quem? De Deus. Não é diferente. Ele tinha tudo para ser o revanchista de Israel. Vem cá, irmão. Você me jogou no buraco, agora eu vou te botar no buraco, vou preso, vou deixar a nação toda passar fome, vai morrer de fome. Ele poderia ter um ódio mortal dos seus irmãos, que além de jogaram no buraco, arrancaram o quê? A sua capa, deixaram nu. Fez com que ele ficou preso, passou fome, frio, ele sofreu. Mas não, nada disso fez com que o coração dele substituísse Deus no coração pela maldade do homem. Sabe o que está te consumindo? São essas coisas ruins que petrificaram, endureceram o seu coração. Sabe qual é a minha oração? Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso de 9 a 10. Olha, por essa razão eu oro por você, para que você, através do que você está entendendo hoje, você encontre a vontade de Deus e estabeleça um novo entendimento espiritual para a tua vida. Aí você começa a crescer. E você crescendo, este lugar cresce. Você crescendo, a tua família cresce. Você crescendo, este mundo é transformado. Porque nós só podemos mudar o mundo se nós tivermos mudanças na nossa própria vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Versículo 3, finalizando, 1 Pedro 2,3, ele diz: se é que já provaste que o Senhor é bom. Se você já provou que o Senhor é bom, por meio da graça, vocês são salvos. Você gostaria de entregar a tua vida nas mãos desse Deus que salva? Na mão desse Deus que muda a sua realidade? Você está entendendo? A sua natureza atual? Se você deseja, fica de pé, meu irmão. Você como igreja, você que é a igreja de Jesus, se você entende, Senhor, essa santidade que está aqui é pouco, eu quero mais. Me batiza, Senhor, com o teu Espírito. Enche o meu coração de coisas que são santas. Substitua, Senhor Deus, essa maldade natural em mim, essa maledicência. Senhor Deus, essa inveja, essa hipocrisia, essa vida enganosa. Senhor, tira isso e coloque o que é bom dentro de mim, Senhor. Coloque as coisas que são eternas em meu coração. Coloque-se de pé se você deseja isso. Fala para Deus, Deus, eu não sou esse homem que todo mundo está vendo, não. Eu preciso ser mais parecido com o Senhor. E Deus vai te dar esse tempo de semelhança com Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs. Deus abençoe. Pode ser que você esteja fazendo isso pela primeira vez. Você diga, pastor, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu queria que você assim erguesse a sua mão para que um irmão se aproximasse de você e orasse. Alguém presente está fazendo isso pela primeira vez? Levante a sua mão. Permita que alguém ore com você nessa noite, em nome de Jesus.